Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, descendentes da sabedoria das eras. Saudações fraternais, saudações arcanas. Estamos hoje aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além das nossas outras mídias, agora no Instagram, Twitter, Facebook. Visitem-nos para acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. Meus caros ouvintes, estamos hoje aqui com uma visita especial. Não tem hoje o companheiro Pablo aqui comigo, nem o Renato, mas temos a companhia de uma pessoa que eu acho que vocês conhecem bastante, já ouviram falar. E, na verdade, é o fundador, junto comigo aqui, do projeto Sabedoria Arcana, o nosso querido, meu irmão, amigo, Luiz Vieira, a quem eu já saúdo aqui, passo a palavra. E aí, Luiz, prazer te ter aqui de novo. Prazer é meu, Adílio. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar de volta aqui, relembrando os velhos tempos, né? É verdade. Obrigado também aos queridos ouvintes, né, que acompanham o podcast Sabedoria Arcana já tem um pouco mais de 2 anos, né? Outubro de 2018. Já tem mais de 3 anos, né? 3 anos. Olha só, cara. Olha só. Indo para o 4º ano só de podcast. Isso, é verdade, verdade. Dos tempos pré-pandemia. Nem se sonhava com a pandemia. A gente começou o projeto em outubro de 2016, né, os livros, as obras, né, e eu acho que a gente depois pensou no site e tal, e gravamos o primeiro podcast em outubro de 2018. Aí depois entrou o Lincoln, né, trabalhou com a gente aí um tempo e está aí até hoje. Nós temos recebido, desde aquela época, a gente já recebia muitos retornos. Ainda bem, né, que acho que até hoje 99% das vezes assim, positivos, e as críticas que vieram foram sempre muito construtivas, muito boas. E é isso, o pessoal sente aí a tua falta nos nossos bate-papos. Então, hoje estamos aí suprindo, né, a presença do Luiz, que é uma presença importante, uma pessoa que saca pra caramba de um monte de assuntos. E hoje eu tenho certeza que a temática que ele escolheu e propôs, eu achei excelente, vai interessar para várias tradições, vai interessar para muita gente, que é a clarividência e espelhos mágicos e afins, como ele vai chamar aqui dos Scrying. Vamos tratar dessa temática hoje. Não é isso, Uti? Isso mesmo. É até importante, Júlio, você ter tocado nessa questão do termo Scrying, porque quando a gente vai olhar em literatura estrangeira, isso é o termo utilizado em geral, né? No Brasil, obviamente, em português a gente conhece como clarividência, mas eu diria que clarividência acaba sendo um termo um pouco mais generalista, porque se a gente for entender o tipo de trabalho realizado com os fundamentos da clarividência, a clarividência não se aplica só aos espelhos mágicos, né? Ela vai se aplicar a uma gama gigantesca de metodologias e de vários tipos de ferramentas diferentes dentro da busca de ter acesso a um conhecimento que a gente não tem através das vias normais, através dos 5 sentidos,
né, e também no dia a dia, né? Então, é a busca de um conhecimento que está no outro plano, ou está até mesmo distante fisicamente, né, num outro local do globo terrestre, e também num outro local no espaço-tempo, né? A gente está falando de espaço, também pode estar no outro local no tempo, no futuro ou Sim. até mesmo no passado. Então, se a gente fala de clarividência no geral, a gente pode falar, ok, tarô também é uma ferramenta de clarividência, né? A geomancia, Claro. o I Ching, N outras ferramentas. Só que, como você também falou, o foco de hoje é a clarividência, mas com os espelhos mágicos, né? Certo. E eu acho que nada melhor a gente começar, né, essa história toda com a parte histórica. Ah, sem dúvida. No caso, você fala de espelhos mágicos, né? Mas a gente vai incluir também bola de cristal, não é isso? Bacia com água e semelhantes. Ou não? Isso aí, isso aí. Então, A gente também está utilizando uma nomenclatura genérica para os espelhos mágicos, né? Então, qualquer superfície refletora que possa servir como foco do olhar, né, do gazing, né? Esse seria o termo também utilizado na literatura estrangeira, porque uma das, qual palavra que eu uso, né? Uma das metodologias, né, que é utilizada para isso é justamente você ter um local em que você possa focar o teu olhar, né, concentrar a tua visão, mas de forma que os músculos oculares vão se relaxando. Então tem que ser uma superfície que ela não reflita muita luz e também não traga nenhuma distração. Então, assim, uma bacia com água funciona muito bem, um espelho, uma bola de cristal. Agora, o espelho, quando a gente fala, não é o espelho que a gente usa para pentear o cabelo de manhã quando acorda. É um tipo de espelho especial, uma confecção especial e tal, né? Mas aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Exato, vamos tentar abordar o máximo de informações, porque muitas organizações ainda trabalham com isso, e como você também vai mencionar depois, né, algumas que trabalham de forma diferente, mas certamente é algo que muitas pessoas usam. Só o fato, por exemplo, que você mencionou do tarô, já mostra a importância do bate-papo de hoje. Então vamos lá. Eu acho que, de uma certa maneira, você já deu start aí no primeiro ponto, né, para a gente começar do início, né, como diz o outro. Vamos falar do uso histórico do scrying, né, e colocar também, de repente, vamos pensar aí nos principais personagens que a gente normalmente escuta falar e tal. Então, passo a bola aí para você, né, nosso convidado mais especial hoje, para você dar o pontapé aí na parte histórica. Eu acho que se a gente for pegar sem nenhuma datação histórica, né, mas estudando o que a gente tem de informações dos antigos grupos, né, principalmente Europa, que é o que a gente tem como referência realmente, vamos colocar aí da Idade Média, e quando a gente fala de bruxaria e tal, porque a clarividência ela também, isso é uma outra coisa interessante, ela sempre esteve muito ligada às mulheres, né? Talvez porque elas têm uma capacidade maior, uma facilidade maior desse mergulho no inconsciente. E isso, possibilidades também, né, desse mergulho no inconsciente, que o homem, por ele estar sempre mais voltado para o externo, né, e a mulher ela está mais voltada para o mundo interior das emoções e tal, da análise do pensamento, a percepção através de sonhos e tal. Ela também tem essa facilidade no mergulho do inconsciente, utilizando ferramentas como a bacia d'água, né? Acho que esse é um excelente exemplo e é uma coisa que todo mundo tem em casa e todo mundo tinha acesso naquela época. Fosse um camponês, né, uma camponesa mais simples, fosse um filósofo ou uma pessoa da corte, né? Então isso já facilitava muito. Então, se a gente pega as antigas mulheres, né, que eram tidas como curandeiras, as parteiras, ou também chamadas de bruxas, essa é uma ferramenta que elas utilizavam bastante, né? A bacia com água, para poder ali olhar e conseguir enxergar. Muitas vezes, na visão deles, era enxergar o futuro, quando que, na realidade, o processo não é só isso, é também trazer conteúdos inconscientes à tona
para que você tenha consciência de algumas questões que tem que ser trabalhado. Isso a gente consegue perceber hoje em dia através da luz. A luz é psicologia, né? Principalmente se a gente for falar da psicologia analítica, simbolismo, que vem desde Jung e vários outros autores importantes. Mas lá atrás, se a gente for falar de 5 séculos atrás, o foco era esse mesmo. Eu quero ver o que está acontecendo em tal lugar, eu quero ver o que vai acontecer na minha colheita no próximo outono, algo desse tipo, né? Então, mas se a gente for pensar também num personagem muito importante, eu citaria Nostradamus. Sem dúvida. Eu acho que é o ícone que a gente teria como representação, inclusive de uma pessoa com um certo nível de intelectualidade, que também se utilizava da clarividência e de uma bacia com água, para trazer algumas informações. Eu acho que você pode falar um pouquinho também da história do Nostradamus, até porque, como historiador, você tem muito mais informação sobre ele do que eu. Uhum. O Nostradamus, ele acho que é um ícone, assim. A gente pode falar depois do Enochiano também, né? Mas sim, eu acho que ele popularizou muito mais no mundo, assim, na Europa e tal, pela questão das previsões, né, que ele deixou na obra dele, e porque ele fala especificamente que ele usava, né, a bacia com água para isso. Então, de uma certa maneira, eu acho que ele acabou popularizando no século XVI um tipo de conhecimento que acabou depois, bom, um pouco antes ficou escondido. Você já falou muito bem na questão aí das linhagens de bruxaria europeia e tudo, porque, obviamente, por causa da Igreja da Inquisição, esse tipo de evidência acontecia de várias maneiras, né, e não se podia fazer abertamente. O interessante dele é que ele popularizou, e quando ele deixa todas as previsões, e de uma certa maneira ele usa para a vida dele também, né, em relação a tentar escapar da peste, fazer previsões para nobres e etc. Ele, mais uma vez, reforça a questão das profecias. Agora, tem um outro personagem que eu acho que também é importante, que é do século seguinte, que é o Jacob Boehme. Jacob Boehme, ele, quando começa a ter o contato, né, quando ele tem a iluminação, ele está olhando para o reflexo do sol, mas, segundo está escrito por ele, né, numa superfície, uma espécie de superfície polida. E ele, ao olhar para essa superfície, que parece que não era um espelho, né, no sentido que a gente está acostumado hoje, no século XX, XXI, mas uma superfície muito lisa, ele entrou em transe. Ele entra em contato com a divindade, como ele coloca, e ele começa, de uma certa maneira, a trazer as informações que vão dar origem à Aurora Nascente, às outras obras dele, que inclusive trouxeram problema, né? Mais problema para ele do que para o Nostradamus, inclusive. Sim, verdade. Um na França, o outro na Alemanha, ali protestante, no caso Jacob Boehme, né, vivendo um período bem complicado. Então, eu acho assim que, para completar o que você falou, o que me ocorre agora é isso, né? Eu acho que são dois personagens que trazem, assim, historicamente, uma popularização. Existem outros, né? Evidentemente. A gente vai falar aí, como eu já te lembrei, de John Dee, mas eu acho que popularmente, principalmente no caso do Nostradamus, eu acho que são dois personagens importantes que mostram que tipo de trabalho pode ser feito. No caso do Jacob Boehme, é bem em contato com um ser interior, né? É o inspirador de Saint-Martin. Então não é nem uma questão de adivinhar as coisas, é quase ir psicografar, trazer uma espécie de informação de um outro plano para cá, de um plano bem superior. Você vê que interessante que são 3 personagens, mais ou menos do mesmo período ali, dentro de 2 séculos, né, 16 e 17, mais ou menos, com trabalhos diversos, utilizando técnica bem parecida, mas que tiveram objetivos diferentes e tiveram acesso também a tipos de informações diferentes. Porque você vê, Nostradamus era para ver o futuro, né? Basicamente previsão.
O Boehme acabou utilizando isso no processo de entrar em contato com essa divindade, né? Se a gente utilizar o termo junguiano, a gente pode colocar o self, né? O cara ele conseguiu ali a integração com o self, né? Que seria justamente esse contato com a divindade interior, né? Com N nomes em várias tradições diferentes, né? Mas no final a gente sabe que é essa divindade interior. O mestre interior, né? Isso, mestre interior, sagrado anjo guardião, self, mônada, vários nomes diversos aí, mas que no final a gente sabe que o resultado acaba sendo o mesmo, né? Que é esse sair da consciência cotidiana regida pelo ego e realmente passar a ter contato com o eu, né? Sair dessa ambiguidade ego e eu e passar a ser habitante ou dirigido pelo eu. Enquanto que o terceiro personagem, que é o John Dee, ele já tem um outro tipo de experiência, que é o entrar em contato com seres de outra dimensão, de outro plano, também utilizando a mesma técnica, né? Acho que a única diferença aí é que ele usava um espelho negro, né? Era uma pedra de obsidiana negra, né? Ele também tinha uma pedra, um cristal de quartzo, eu lembro bem, que está no Museu Britânico, mas o principal do trabalho do John Dee, do Edward Kelly, era realmente um espelho de obsidiana negra, né? Então a gente vê essa capacidade de trazer informações dos mais diferentes níveis através de uma técnica que, se a gente for para pensar, é uma técnica muito simples. Você não precisa de nenhum aparato mágico, não precisa de nada mirabolante. Se a gente for comparar com aqueles grimórios antigos, né? Não precisa de um cerimonial complexo, apesar de, inclusive, para quem trabalha com Goécia, por exemplo, também poder utilizar o espelho mágico, mas você, para utilizar só o espelho mágico, não precisa de nenhum ritual complexo, né, em geral. E você tem acesso a essa gama absurda de informações. Passado, presente, futuro, diferentes planos e tal. Então a gente vê que tem personagens importantes aí na nossa história. Eu diria que o mais conhecido é o Nostradamus. O John Dee, ele acabou sendo conhecido pela figura histórica que ele representou, porque ele era principal conselheiro da rainha da Inglaterra na época. E em terceiro lugar o Boehme, porque ele acabou se tornando um filósofo que ele não é amplamente estudado, mas aqueles que conhecem a sua obra, aqueles que também conhecem o martinismo, sabem da importância que ele representou para a tradição ocidental, a tradição espiritual ocidental, né? Então a gente vê figuras de monta, figuras de peso que utilizavam esse tipo de técnica para alcançar o que eles alcançaram. O Jacob Boehme até é estudado um pouco na filosofia como um naturfilósofo, até porque ele tem algumas coisas vão de encontro, inclusive, ao marxismo. Eu já vi isso num livro que tratava dos pensamentos de Karl Marx e cita Boehme, né, como um filósofo da natureza, um naturfilósofo, de uma certa maneira, vai de encontro a algumas questões do materialismo histórico, Marx e tal. É interessante. E está associado a esse ao nosso papo, né? E só para completar, que me ocorreu, aí não tem nome, eu pelo menos não lembro de algum nome importante, não sei se você vai lembrar, mas no início do espiritismo a gente tem pessoas que entravam em transe a partir de olhar copos ou bacias com água, com superfícies com água e fazendo a corrente numa mesa. Existem notícias disso também. Então, até o movimento que a gente chama, né, movimento espírita, tem, de uma certa maneira, no seu início, alguma participação, em algum grau, que eu não sei estimar qual dessa questão, né, da visão numa superfície lisa, né, com água, para levar um trânsito, para pelo menos facilitar a mediunidade, a incorporação, o que fosse. É interessante isso. E eu acho que isso já contextualiza bem, né? Fala aí, Luiz. Vamos lá. Sim, eu acho que consegue trazer a demonstração do quão importante essa técnica é e o quão simples também ela é, né? Porque até hoje em dia,
Se a gente for parar para pensar, algumas pessoas ainda trabalham da seguinte forma: um copo com água, uma vela acesa, senta, concentra a visão ali no copo com água e consegue falar N coisas, né? Assim, que a gente sabe que normalmente a pessoa não teria acesso. É verdade. A ideia, eu acho que, não sei se você concorda comigo, a superfície, o copo com água, a bacia e tal, o espelho, é quase uma ferramenta, né? É um vetor que, na verdade, é para te transportar para uma outra condição, como você já explicou bem antes, e que é um suporte. Provavelmente, em algumas situações, em alguns casos, a pessoa mais na frente, ou dependendo também do grau de sensibilidade dessa pessoa, ela possa até dispensar, né, essa ferramenta, né, esse vetor aí, para entrar, talvez por concentração sozinha, numa condição de scrying, de captação de alguma coisa. Sim, é verdade. E eu digo mais, hoje em dia todo mundo tem um espelho mágico no bolso, né? Porque se a gente for parar para olhar, né, num espelho de obsidiana negra e for comparar com a tela de um celular, é a mesma coisa, né? Então, assim, se você pegar o teu celular desligado, né, e usá-lo como uma ferramenta para scrying, né, para clarividência, funciona super bem. A tela do computador desligada, a mesma coisa. A tela da TV, que é maior ainda, melhor ainda. Se uma TV de 50 polegadas em casa, você tem ali um espelho mágico de 50 polegadas. Gigante, né? Justo. Né? E não sei se você vai lembrar que... eu não sei se você já estava na Holanda, mas eu já estava em Minas. E a gente está fazendo um trabalho, ou eu dei continuidade a um trabalho que a gente tinha começado, e eu fiz... Bom, a bola de obsidiana estava contigo, evidentemente, né? E eu não estava no Rio, nem você. Então, eu fiz num pote de maquiagem que é extremamente liso e o plástico é tão polido, tão bem feito, e é preto. Ou cinza chumbo, uma coisa assim. Eu tenho até hoje. Né? Eu consegui fazer ali, não sei se você lembra disso. Foi em 2018. Lembro. Que eu comentei contigo. Lembro, sim. Lembro, né? sim. A gente começou um trabalho, né? E depois eu fui para a sessão seguinte, vamos dizer assim, do trabalho, usando um pote de maquiagem. Redondo e preto. E polido. Funciona. É só para dar um exemplo aí que me ocorreu, eu tinha até esquecido desse lance aí. Você vê, o mesmo resultado que a gente teve utilizando a bola de obsidiana negra, você conseguiu ter uma coisa bem mais simples. Né? Sim, exato. Aí a gente vê o quanto que, assim, você não precisa... eu tenho que comprar um espelho assim, assado, fazer igual, por exemplo. Eu já vou entrar aqui no outro tópico, né? Vou pular por alguns tópicos que a gente planejou, mas eu vou voltar a eles. Por exemplo, o Bardo, no seu livro Iniciação ao Hermetismo, ele fala no capítulo 8, o grau 8, ele fala de uso de condensadores fluídicos para espelhos e banhos dos olhos. Ele fala de um condensador fluídico que você usa para construção de espelho mágico, que tem que usar partes iguais dos 7 metais planetários. Aí você imagina, você vai pegar 30 gramas de ouro, 30 gramas de prata, 30 gramas de cobre, você vai gastar uma fortuna só nos primeiros 30 gramas de ouro. Exatamente. E não tem necessidade. Não tem necessidade. E em alguns momentos, só que eu até posso falar assim, isso de repente pode... Ele vai te ajudar, vai trazer ali uma concentração fluídica, né, e tal. Mas não é nada obrigatório. Para quem quiser praticar essa técnica, quiser aprender, não se atenha às fórmulas de livros que falam desse tipo de coisa. Porque não precisa. Não precisa. Né? A gente pode fazer espelho mágico, né, entre aspas, utilizando papelão, utilizando cartolina. Né? Sim. E é muito simples. Um jet negro, por exemplo, pintando uma cartolina, já resolve a questão. Coloca num vidro. Isso que eu ia falar. Né? E aí? Ou pinta direto o vidro, ou pinta uma cartolina e coloca atrás de um vidro transparente. Resolveu. Isso aí. Já tem um espelho negro. Exatamente. O Lincoln, né?
trabalhou aqui com a gente, ele fez o dele pegando um vidro e botando o Corrogeste preto atrás. Ele fez o espelho negro para ele assim. O vidro, jogando direto o vidro. Então, assim, eu acho, não sei se você concorda comigo, Luiz, até pelas experiências, né, que a gente já teve, tudo. Dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, eu acho que mais importante do que isso é você estar... Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a pessoa que vai, né, fazer, vamos chamar assim, essa viagem, né? Vai fazer, vai tentar a visão, né? Ela conseguir fazer e tal, ou ter essa... ou a sensibilidade, como você disse agora há pouco, ou tá naquele dia disponível para isso, sei lá. Uma outra questão é que, escolhido o tipo de trabalho, você, na verdade, preparar o ambiente e fazer as evocações corretas, né? Correspondência ao trabalho. Eu acho que as evocações são mais importantes, dependendo do trabalho, eu estou dizendo, do que o material ser rico ou ter essas proporções todas, como você falou aí, por exemplo, no caso do grau 8, né? Franz Barr. Sim, verdade. O Benjamin Rowe, que ele é uma das referências, né, falecido já, uma das referências para magia enochiana, né, trabalhos enochianos. Ele tem um texto, um livreto, chamado A Short Course on Scrying. E ele fala, nesse livreto dele, justamente sobre isso, né? Preparação do ambiente, mas ele também fala sobre as principais dificuldades, né? E o que você pode fazer para tentar passar por cima dessas dificuldades? Porque muitas vezes a pessoa que está querendo praticar, ela também pode achar que, não, estou tendo essas dificuldades porque o meu espelho ele não é feito de obsidiana com borda dourada, né? Não é nada disso, né? São questões ali do ambiente e que tem que cuidar, né? Por exemplo, a gente tem as distrações físicas, né? Tem as distrações externas, as distrações internas. Então, se a gente para pensar nas distrações físicas, pode ser coceira, pode ser dor muscular, né? Dor na coluna, dor no joelho, né? Aquelas coisas que a gente sabe que existe como dificuldade padrão, normal, para quando você vai tentar sentar, tentar aquietar o seu corpo, né? Se você não está acostumado, ficar sentado durante meia hora sem se mover é difícil, né? Então, óbvio, uma prática meditativa ou yoga e tal, essas coisas vão começar a te ajudar a conseguir passar por cima dessas distrações físicas, né? A acalmar o corpo, a acalmar a mente e o corpo, né? E acalmando a mente, fala, por favor. Não, apesar que eu acho que, não sei se você concorda também, né? Mas quando você chega num determinado estado, né, psíquico, você já nem percebe se está com coceira ou não, ou se tem alguma coisa incomodando. Você meio que sai, né? Verdade. Eu lembro que uma vez eu estava num local, com várias das pessoas, a gente estava praticando viagem nos tacos. E aí a gente entrou num dos tacos. Eu acho que foi o Tatuapé da Água. Acho que foi o Tatuapé da Água. E, assim, a viagem foi tão profunda, não só minha, de todo mundo que estava presente, que entrou... A gente ficou sabendo depois que tinha outras pessoas ali que não estavam fazendo a viagem, não estavam monitorando a gente. Entrou um cara na sala onde a gente estava, né? Fez alguma pergunta para uma das pessoas, mexeu no extintor de incêndio, tirou, trocou o extintor de incêndio, fez barulho, pegou correspondência, abriu, saiu, mexendo chave e tal, foi embora. E aí, quando a gente voltou, uma das pessoas perguntou: tá, vocês ouviram o que aconteceu aqui, a barulheira que aconteceu? Pô, desculpa, a gente não esperava que ele fosse chegar e tal. Ninguém ouviu nada. E a gente não estava com fone de ouvir nada disso. É que o nível de foco e concentração era tão forte que a gente, assim, não sentíamos nenhuma distração física, nenhuma distração interna, porque a viagem estava sendo feita, né? A mente já estava no outro plano, né? E isso é o mais importante. Só que às vezes, para conseguir chegar nesse ponto, né, para quem não tem prática, não tem muito conhecimento, às vezes tem que saber como passar por cima dessas distrações, né? Então, por exemplo, distração interna. Eu falei da distração física, mas a gente também tem distrações internas. É a mente, que é igual um macaco que fica pulando de galho em galho. Então, isso às vezes atrapalha muito. De novo, meditação ajuda muito. Se você não consegue sentar todos os dias, ou pelo menos regularmente, para aquietar a mente, na hora que você for fazer o scrying, né, fazer exercício de clarividência,
possivelmente você vai ter muita dificuldade. Então, prática meditativa ajuda muito. Né? E eu acho que o que é mais normal, né, que são as distrações externas. Né? São os barulhos da casa, telefone, som da TV, né? Animal, cachorro latindo, gato miando, né? Criança chorando. E aí a questão da preparação do ambiente, como você falou, né? É importante essa preparação externa. Sim, exato. Eu acho que o trabalho tem que ser escolhido com bastante parcimônia antes. Quando eu digo trabalho, são as condições, né, nas quais ele vai se realizar. Como você falou, o ambiente, o local, que você saber o que você está chamando, se for o caso, né, que tipo de evocação você está fazendo ou não, né, como o John Dee fazia. Né, e saber o que está fazendo é importante. Porque eu acho que você tem que ter uma intenção. Né, acho que a intenção é um componente importante da prática mágica. Para que eu vou olhar, por exemplo, numa bola de obsidiana? Não sei. Não só por segurança da pessoa, né? Mas acho que você tem que ter uma intencionalidade para você saber o que você quer desenvolver. Não, eu quero desenvolver a concentração, eu quero desenvolver justamente uma viagem no tátua, eu quero, não sei, fazer um contato, como a gente citou exemplos aqui. Eu acho que a intenção é importante. Eu acho que, de uma certa maneira, a gente acabou tocando um pouco aí no segundo tópico que a gente tinha pensado, que eram as principais dificuldades, né? Físicas, externas, internas. Você quer complementar alguma coisa a mais? Por exemplo, eu te perguntaria assim, uma dica, né? Para ver como é que você vê dentro dessa questão ainda da dificuldade, para a gente ir para outro tópico. Quando você está olhando ali só para quem vai ouvir a gente, né? Você tem uma bacia com água, uma bola de cristal, não importa, né? O espelho negro. Como é que você olha para essa superfície, né? Como é que é a técnica básica no sentido eu estou olhando, mas uma coisa é você olhar, outra coisa é você enxergar. Sim. Como é que você se coloca nessa questão? Antes de eu responder essa sua pergunta, eu quero só complementar mais um ponto com relação às dificuldades. Claro. Que eu falei da questão da meditação e tal, yoga, mas pensando na yoga como um todo, né, as 8 chaves ali da yoga, as 8 práticas, eu diria que focar em 4 práticas específicas da yoga ajudaria e muito a sobrepujar as dificuldades externas e as dificuldades internas, né? Que seriam asana e pranayama, que ajudariam você acalmar o teu corpo, acalmar a mente, né? Pratyahara, que é uma outra prática que vai ajudar a acalmar os sentidos, e aí o 4º passo, que é o mais importante, que é dharana, que é a concentração. E aí, quando a gente fala de concentração, aí a gente entra na resposta à tua pergunta, né? Como olhar? Primeiro, se a gente olha como a gente estivesse olhando uma imagem no espelho, né? Um espelho normal, por exemplo, a gente vai olhar o nosso rosto, né? Não é isso que a gente quer. Primeiro ponto. Então, olhar, se você também foca muito num ponto só, você não permite que imagens se formem. E esse é o ponto importante. Você tem que permitir que as imagens se formem. Essas imagens vão se formar, obviamente, na tua mente, mas elas, de certa forma, elas se projetam naquele objeto externo, que é a bola de cristal, ou o espelho mágico. E para isso acontecer, é como se você estivesse olhando para além do espelho mágico, além da bola de cristal. Né? É como se você estivesse deixando... da água. Além da superfície da água. Você deixa o teu olhar relaxado, né? Eu acho que eu não sei se você lembra, eu não lembro se era no final da década de 80, início da década de 90, tinha uns livros que vendiam antigamente em que você tinha imagens 3D, mas você só conseguiria ver aquelas imagens se você olhasse de uma maneira específica. Sim. Você meio que envesgar o olho, olhar além do livro, aí você conseguia ver aquela imagem 3D pulando assim no teu campo de visão, né? Sim. Eu acho que é a mesmíssima coisa. Quando você consegue alcançar esse olhar de forma que você está olhando através de e não no espelho ou na bola de cristal, é quando você começa a deixar a tua visão relaxada para que as imagens comecem a se formar
e os conteúdos internos venham à tona. Internos ou de outros planos, né? Seja lá o que for, venham à tona, que é o mais importante. Sim. Porque você tem que relaxar, né? Se você ficar tenso, você bloqueia tudo. Isso também é meio principal, assim, meio básico, né? Não tem como você fazer nenhum tipo de prática espiritual ou mágica se você estiver retesado, tenso. Justo. Aí é aquilo que tu falou, né? Aqueles caminhos, daqueles 4 caminhos do yoga até... Acho que o asana ajuda bastante a chegar nesse... O pranayama também a chegar nesse estágio de você estar numa determinada condição sem estar forçando, né? Você está se matando ali para quê? Porque você fecha o canal. É verdade. Porque normalmente o que te deixa tenso na prática é alguma questão física, né, alguma dor, algum incômodo, algo do tipo, a postura que não está adequada, ou pensamentos, emoções que estão surgindo ali, estão te atrapalhando na concentração, na questão do foco. A gente conseguindo deixar isso de lado, óbvio, a gente nunca vai suprimir, até porque isso não é a maneira correta de agir. Mas se você consegue assimilar aquilo dali e deixar de fazer com que aqueles itens, digamos assim, consumam a tua atenção, você vai conseguir focar na concentração e fazer o trabalho que tem que ser feito, né? E além disso, né, para além dessa forma correta de olhar, né, conseguir se concentrar, conseguir diminuir qualquer desconforto externo ou interno que exista, tem algumas ferramentinhas que podem ajudar também, né? O Bardo, ele comenta, se eu não me engano, no capítulo 7, né, ele fala do condensador fluídico para espelhos mágicos no capítulo 8, mas no capítulo 7 ele tem um capítulo específico sobre clarividência. E ele fala de um banho usando 2 ervas, né, que é a camomila e a eufrásia, além de uns galhos de aveleira ou de salgueira. E aí você prepara uma espécie de um banho ali, né, uma infusão, e você vai lavar os teus olhos regularmente com aquela água, né, depois de filtrada. Tá? E isso vai ajudar a abrir a tua capacidade de clarividência utilizando os olhos físicos, né? E assim, ajuda muito, né? São ferramentas extras, obviamente, né? A gente sabe o quanto que as ervas são benéficas para a gente, então também são benéficas nisso, né? É nesse capítulo mesmo. Ele fala, ele chama de solução oftálmica. Isso mesmo. Uma solução oftálmica para clarividência, né? Se eu não me engano, você ferve um pouco de água com eufrásia e camomila, um pouco mais de camomila e só um pouquinho de eufrásia, e aí você deixa esfriar, né, ele tampado, pega um ramo de galho de aveleira ou salgueiro, acende esses ramos, né, e aí depois de aceso, deixa queimar um pouquinho, aí mergulha essa parte que estava pegando fogo nessa água. Porque ali, a ideia dele é o quê? A ideia dele ali é juntar os 4 elementos nessa infusão. Você está ali juntando o fogo, que estava pegando nos galhos, a terra, que vem das ervas, a água, que é a infusão, e o ar, que é a fumaça que exala dali, né? E aí depois você filtra essa água, aquele filtro que a gente usa para filtrar café, né? Sim, você pode usar para isso, né? Filtro de chá mesmo, né? Isso aí. Porque basicamente ele é só para tirar qualquer impureza que tenha ficado das ervas e até mesmo da madeira, de salgueiro, de aveleira, para evitar qualquer dano posterior ou uma infecção ocular, né? A gente também não quer que a pessoa tenha infecção ocular. Né? E aí depois, obviamente. E depois no livro dele ele vai comentando de alguns exercícios que você faz com fazendo a inspiração magnética do fogo, projetando o elemento, a infusão e alguns outros passos. Você encontra hoje em dia esse livro na internet, em português, tranquilamente. É só procurar lá, capítulo 7, Solução Oftálmica para Clarividência. Capítulo em que ele vai falar de clareaudiência depois também. Ele primeiro fala da visão, acho que depois ele fala da clareaudiência e por aí vai. Esse capítulo é interessante, bem lembrado. E esse livro eu acho que não está editado mais, como tem PDF rolando por aí, mas acho que está meio esgotado e tal. Eu tenho até uma edição dele que é da Ground,
mas tinha uma outra rolando. Ah, eu tenho essa também, uma de capa azul, né? A minha é uma capa azul, é um azul escuro, uma coisa assim. Isso. Magia prática, o caminho do adepto, né? Acho que foi essa a tradução. Um curso em 10 graus ou 10 etapas. Cada etapa é um grau, né? E Isso a gente aí. fez uma gravação recentemente sobre o Franz Bardon com o André Consciência, lá de Portugal. Olha que última, legal. né? Eu acho que meio que vai entrar tipo antes assim dessa gravação nossa. Então vai ser até bom, porque a gente está tocando em questões que não conseguimos tocar bem com o André, né? Por questões da internet, tudo, porque o foco que ele deu foi um pouco diferente. É bom que, coincidentemente, você está complementando muita coisa que não foi falada. Vai ser legal. Para os ouvintes aí vai ser bom. Tá bom saber. Para quem se interessar no episódio sobre o Franz Bardon, vai aprender um pouquinho mais aqui com a gente também, né? Com certeza. Com certeza. Nada é à toa. Então, aí você falou aí do Banho dos Olhos, né, que é interessante aí desse capítulo, né, do livro. É um personagem importante também, que trabalhava com esse tipo de spray e tal. E a questão dos condensadores fluídicos e dos espelhos mágicos do próprio Franz Bardon. Você quer comentar alguma coisa a mais? Sim. O condensador fluídico, eu acabei falando um pouco lá atrás, né? A questão você usar aqueles metais ali para poder construir o teu espelho, então não é necessário, né? É uma ajuda extra, mas não é necessário. Mas agora, um ponto que eu acho interessante que o Bardon fala, é que ele fala que assim, existem basicamente dois tipos de espelhos, que são espelhos planos e espelhos côncavos, né? O interessante do espelho côncavo é que ele te ajuda na hora de você concentrar o teu olhar, porque o plano você tem um reflexo, né, do ambiente ao teu redor, e no côncavo você não tem esse reflexo, você não tem a tua imagem aí te atrapalhando, né? Então a iluminação ela reflete de maneira diferente, né, questão física, ótica, mas facilita bastante, né? Tanto que várias técnicas se utilizam no espelho côncavo para facilitar o processo. E ele comenta também a questão de, como é que você constrói o espelho? O espelho côncavo, por exemplo, que é uma coisa mais difícil de você encontrar, ele fala que você pode utilizar um pedaço de madeira em que você escava esse pedaço de madeira, né, e aí tem uma cavidade ali, ou você utiliza um papelão. Ele fala ali de um papel cartão mesmo, ou papelão, que se você molhar, ele se torna maleável. E aí você consegue moldar na maneira que você quer. E depois, de novo, né, aquilo que a gente falou, pinta com jet. Né? Pinta com alguma tinta ali, né, que seja mais brilhosa. Então, eu acho que essas são as principais referências que a gente pode puxar do Bardon sobre essa questão da clarividência e do uso dos espelhos mágicos. São 3 capítulos importantes para se olhar. Capítulo 7, 8 e 9. Sim. O 9 ia falar no 9, eu acho que ele fala do carregamento do espelho mágico, de viagem no tempo e no espaço, se não me engano, né? E isso aí. É porque aí no capítulo 9 ele vai começar a se apoiar nas técnicas que ele utiliza nos graus anteriores, né, nos capítulos anteriores, que é como você faz para assimilar dentro de você e represar a energia daquele elemento, os 4 elementos. E depois ele te ensina como você projetar essa energia para carregar um objeto. No capítulo 7, se eu não me engano, ele também fala sobre o carregamento de talismãs e tal. Não lembro agora se é no 7 ou se é no 9 mesmo. Mas eu sei que no 9 ele vai falar de como você carregar o espelho mágico utilizando essas energias que você assimilou e represou dentro de você. Porque acaba sendo importante. Né? Sim, ele vai falar da preparação. Nesse capítulo, acho que é no capítulo 9 que ele fala da preparação do que você está mencionando, né? Dos espelhos mágicos. Acho que é no 9. Sim. No capítulo 9. Que ele vai falar dessa questão da argila, de você fazer a conchinha, né? Usando argila. Isso aí. Gesso. Coisas assim que são moldáveis, né? Você pode fazer a conchinha e moldar. Apesar que, assim, fazendo um adendo particular, né? Para mim,
tanto faz ser côncavo ou convexo, imitando a música do Roberto Carlos. Para mim não faz diferença ser côncavo. Ele fala, né, do côncavo, tudo que você já descreveu, tal, né? Mas o convexo, que é pegando ao contrário, né? Imagina, quem estiver ouvindo, você tem uma conchinha, né? E tem o buraco, vamos dizer assim, né? O espaço oco, né? Côncavo, você vira ao contrário, convexo. Para mim funciona da mesma maneira, pelo mesmo motivo que você já mencionou também. Evita reflexos. De um jeito ou de outro, a curvatura da superfície, independente de ser vidro ou não, facilita não ter reflexo. Então, assim, não sei se é o mesmo para você ou para todo mundo, mas para mim não faz tanta diferença ser côncavo ou não, entendeu? Para mim também, ambos funcionam muito bem. Eu acho que o melhor exemplo de uma superfície côncava para se trabalhar é a bola de cristal, né? A bola é extremamente côncava, convexa. Né? Convexa, aí, exatamente. Exato. E vai funcionar bem, entendeu? Sim. E agora foi bom também você citar a questão da argila, do gesso, tal, que ele fala sobre isso realmente. Porque também, óbvio, se você comparar a utilizar papelão molhado para construir o espelho, né, a argila ou o gesso é muito melhor, porque vai te dar muito mais estrutura. E depois você usa uma tinta esmaltada, né? Tinta preta esmaltada resolve o problema dele. Ele fala até para botar os condensadores fluídicos na massa. Lembra disso? Isso. Ele fala, acho que é para misturar na argila, você mistura ali e tal, aí faz com a mão, passa uma lixa, dá uma ajeitada, quanto mais lisa, melhor, para você preparar a tua superfície. Eu acho até legal, né, você preparar, ao invés de comprar pronta, que tem aquele lance, botar a tua energia, aquela coisa toda. Tal. Então, sim. Realmente é bom também. Sim. Bom, altas dicas aí do Bardon. Para quem estiver ouvindo a gente. O Bardon realmente é uma referência muito boa para trabalho mágico em geral, né? Mas já que você está falando hoje de clarividência, ele também é uma ótima referência para o trabalho clarividente. Sim, ele é bem didático nesse livro. Né? Sim. E o que é legal, porque ele vai construindo todo o trabalho dele de forma cadenciada e pontual, né? Então ele vai dando passo a passo, para que quando você chega no capítulo 7, 8 e 9, que vai falar sobre clarividência, você tem todas as ferramentas necessárias para ser capaz de conseguir ter as visões, conseguir construir um espelho mágico e carregá-lo magicamente. Por isso que, assim, por favor, se vocês quiserem fazer isso seguindo o método do Bardon, não pulem direto no capítulo 7, 8 e 9, porque ele vai falar de técnicas antes, né, que você precisa utilizar. A ideia é que é um curso, né? Como está lá, até na capa da versão brasileira, em português, está um curso, como eu falei, um curso em 10 etapas, 10 graus, né? Uma coisa assim. É um curso. Você tem que começar lá do primeiro, e tem toda uma preparação, etc. Tem vários exercícios, principalmente para quem tem pouca ou nenhuma experiência. Importante que esse processo bem lembrado. É uma coisa muito bem estruturada. Então, tudo que tem uma estrutura, obviamente, é para ser seguido naquela estrutura, né, naquela sequência, não é para ficar pulando de um capítulo para o outro. Então, se você quiser complementar alguma coisa, mas se você quiser já também aproveitar e mandar aí o Pascal Beverly Randolph. Que é uma outra figura extremamente importante, né, ali do século XIX. Né? A gente tem ali o Bardon, que já é do século XX, tanto que ele esteve presente ali na Segunda Guerra, inclusive foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra, né, dos nazistas, mas um personagem um pouco mais antigo do que ele foi o Pascal Beverly Randolph, que foi o fundador da Fraternidade de Euless, uma ordem que ele fundou nos Estados Unidos, porque ele era americano. Desculpe, como é que é o nome da ordem? Deu uma falhada no... Fraternidade de Euless. Euless Brotherhood. Na verdade, tinham duas ordens que eu lembro, que era Fraternidade de alguma coisa de Luxor. Isso. Eu tenho que lembrar alguma coisa, Brotherhood of Luxor,
né? E tinha a Fraternidade de Eudes. Então, ele estava envolvido com as duas ordens, sendo o fundador de uma delas. E no trabalho dele, né, o foco dele era o trabalho mágico, né? E ele acabou se tornando meio que referência para vários outros ocultistas mais tarde, né, que vieram depois dele. Eu diria que tudo aquilo que a gente conhece hoje em dia do que é chamado de magia sexual vem dele, né? Mas assim, ele seria a raiz daquilo tudo ali, né? Ele teve esse conhecimento e ele utilizava esse tipo de trabalho dele também para espelhos mágicos. Ele tinha espelhos mágicos e ele também fazia um trabalho com pinturas, né? É como se assim, ele utilizasse a energia daquele trabalho mágico para animar uma pintura. Né? É como se, da mesma forma que o Bardon vai falar lá no livro dele, de como você carregar fluidicamente o espelho mágico, ele falava a mesma coisa, de como carregar, utilizando a energia do trabalho mágico dele, um espelho mágico e também uma pintura. Né? Porque existe um outro tópico que a gente vai falar um pouco mais à frente, que são os servidores para Scry. Né? Como é que você consegue utilizar o conceito de servidores, que é uma coisa, a gente acha que é muito recente, mas na verdade não é tão recente assim. O Bardon fala sobre servidores no livro dele, não de forma clara, mas tem uma técnicazinha lá de esferas, se não me engano, ele chama de esferas astrais, né? Que pode ser utilizado no trabalho de clarividência. E o Pascal Beverly Randolph, ele usava esse trabalho de animação de quadros como se fosse para criar um servidor também. Né? E também utilizava para clarividência, porque aquele servidor ficava hospedado, entre aspas, naquele quadro, mas ele poderia utilizar para trazer informações para ele. Né? E, óbvio, qual o livro mais conhecido que a gente tem como referência do Pascal Beverly Randolph? Magias Sexuais. Tem a edição original e depois tinha a edição da Mariana Glowska. E essa edição da Mariana Glowska, ela adicionou um texto no finalzinho da edição dela que era sobre espelhos mágicos. Só que originalmente esse texto não fazia parte do livro que o Randolph escreveu. Então ele tem um outro livro que é específico sobre isso, que se chama Seership, Guide to Soul Sight. Então, Seership, como se fosse o navio do vidente, né? Um guia para a visão da alma, que é especificamente sobre trabalho de clarividência e espelhos mágicos. Né? É pouquíssimo falado sobre esse livro. Você fala de Randolph, você lembra automaticamente do Magias Sexuais, mas pouca gente fala desse Seership, que você encontra também facilmente na internet, e eu acho que é excelente como referência, até por ser um conteúdo mais antigo do que o Bardon, mais antigo do que outras referências que a gente tem modernas sobre clarividência e espelhos mágicos. Né? E detalhe, ele está fora da Europa. Né? É um cara que está nos Estados Unidos. Tudo que a gente tinha como referência naquela época, naquele período, era da Europa. Né? Aí a gente até se questiona, né? Como é que, de onde vem o conhecimento do Randolph? Né? Como é que ele teve acesso a esse conhecimento? Existe ali a ideia de que ele foi membro de uma ordem, dentro daquela ordem ele teve acesso a todo esse conhecimento, e a partir desse conhecimento ele cria a ordem, ele funda a ordem dele e vai levando adiante esse trabalho, né, de clarividência, de espelhos mágicos, o uso da energia sexual também nesses trabalhos. E é muito interessante, muito interessante. Você vê uma outra analogia, né? Se a gente falar da Golden Dawn. A Golden Dawn, um trabalho que era muito importante, era chamado de Assunção de Forma a Deus. Né? Era importante, básico até, né? Justo porque todo mundo que entrava dentro de um ritual da Golden Dawn, desde o grau de Norte, tinha que saber como assumir a postura
da forma do Deus que ele estava atuando ali. Porque se você vai falar, beleza, eu estou trabalhando como Hiereus, você tem um Deus específico do Hiereus, né? Eu estou trabalhando como Dadoucos, você tem um Deus que representa o Dadoucos, né? Um Deus egípcio. E aquele oficial tinha que fazer a assunção dessa forma divina. E o Pascal Beverly Randolph, no livro dele, Magias Sexuais, ele vai falar sobre isso, mas usando um outro nome, que é o posismo, né? Ele chamava de posismo. Mas é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Então a gente vê conhecimentos análogos ali entre um cara dos Estados Unidos do século XIX, né, que, detalhe, ele era negro. Se você pensar num americano negro do século XIX, a vida dele não era muito fácil, né? Principalmente ali mais próximo do sul dos Estados Unidos, né? E esse cara teve acesso a conhecimentos que estavam sendo discutidos, ou que seriam discutidos pouco depois, em ordens como a Golden Dawn, na Europa. Cujos ele vem antes da Golden Dawn. Ele vem antes da Golden Dawn. Justo, ele vem antes da Golden Dawn. E a Golden Dawn era formada por membros da elite intelectual da época, né? Basta lembrar que Florence Farr, William Butler Yeats, né, eram membros da Golden Dawn. E os fundadores eram maçons e membros das Societas Rosacrucianas em Young. Obviamente, não era uma ralé do povão, né? Então, é importante a gente ver que esse mesmo conhecimento ele aparece em momentos diferentes ali daqui da humanidade, em locais completamente diferentes, mas com a mesma essência, né? Isso é importante. Como a gente comentou várias vezes em programas antigos nossos, né? Como o caso da iniciação. Eu me lembro, não sei qual foi o programa que a gente gravou aqui, mas quando nós falamos da iniciação, que ela vai mudando só de roupa, de roupagem, lembra? À medida que vai mudando de ordem ou de época, mas na essência, boa parte do conhecimento é o mesmo. Tanto que o Randolph está, por exemplo, ele é mencionado pela FRA, ele está no site da FRA, como um dos mestres da FRA, porque ele é um dos fundadores. Eu não conhecia a fraternidade, né, ou a Irmandade de Euler, mas eu sabia que ele estava ligado à fundação de sociedades Rosacruzes, ou pelo menos de uma, provavelmente que deu origem à FRA, a Fraternitas Rosacruzes. Isso, que era do Clymer, né, do Swinburne Clymer. Essa era do Clymer, exatamente. Tanto que o Clymer, esse livro que eu citei dele, o Search, a Guide to the Soul Site, o prefácio é escrito pelo Clymer. Sim. Então a gente vê ali já a ligação dos dois ali. Né? E como é que essas coisas estão interligadas, né? Depois esses movimentos que a gente vai mencionar daqui a pouco alguns aqui, como o caso da Morte, por exemplo, né? Como é que essas coisas acabam surgindo, né? A Morte vem no início do século XX, já a decadência ali da Golden Dawn e tal, e de uma certa maneira, como você falou, vai mudando de época, mas o conhecimento, em boa parte dele, ele vai só trocando de nome, de roupagem. Mas ele está sempre aí. De alguma maneira, ele está sempre aí. Sim, verdade. A gente vê a importância que ele tem, né? Apesar de não ser um personagem muito citado como um dos mais importantes, eu acho que ele é fundamental para o que a gente tem aqui no Ocidente, principalmente Europa e América do Norte, né? De referência como ordens mais modernas, né? As ordens Rosacruzes, por exemplo. Sim. No caso aí, por exemplo, não sei se você quer aproveitar e falar, por exemplo, da Mork, que a Mork trabalha os espelhos até hoje, talvez seja a ordem mais famosa e maior, assim, quantidade de membros que a gente tem hoje no mundo, e que continua usando o seu sangue como um espelho. Não mais um espelho negro, como era, por exemplo, o sangue dos Spencer Hills, existem fotos, etc. O sangue que me parece foi desmontado, não existe mais, e que era com espelho negro. Mas com espelho normal, dentro desse contexto que a gente está conversando hoje. Não sei se você já quer aproveitar e emendar, então, a gente está falando das ordens aqui. Isso é uma coisa que eu acho importante, né? Você vê,
antigamente, lá nos primórdios da morte e tal, acho que lá para o início do século XX, na primeira e segunda décadas do século XX, realmente a referência era o uso de um espelho negro. No início eles nem tinham membros não é remotos, À distância. Não. remotos. Isso, membros à distância, né? Tudo era feito dentro de loja, né? Mas depois, se eu não me engano, o Ralph Maxwell Lewis, né, o filho do Spencer Lewis, começou a perceber o quão importante seria prover essas lições fora de loja, né, e ajuda o pai a montar todo o processo ali das lições, das monografias. Isso, das monografias. Famosas monografias. E aí que vem a importância de se criar o Sanctum em casa, né? Eles criam essa metodologia onde você tem ali um espelho, né, as duas velas ao lado dos espelhos, do espelho, a cruz rosa cruz, você tem o teu avental, se você quiser utilizar o seu avental. Existe uma invocação que é feita no início, na abertura dos trabalhos, no estudo, no final também e tal. Por aí vai. E, assim, eu acho que já é a primeira ordem, né, que eles não citam abertamente que aquilo ali é um espelho que você pode utilizar como um espelho mágico, mas, na verdade, todo o trabalho que você faz ali dentro da Mork é um trabalho em que você está desenvolvendo sua concentração, você está desenvolvendo sua visualização, né? Existem vários exercícios em que você vai entrar no teu inconsciente para trazer alguns conteúdos à tona, e justamente enquanto você está ali sentado em frente ao espelho mágico, imagina, você está com a luz apagada, as velas ao lado do espelho, teoricamente não deveriam refletir no espelho, né? E só o espelho na tua frente, você está fazendo exercício de concentração, alguma coisa vai aparecer, né? Certamente. Né? Óbvio, assim, nem todo mundo vai ver alguma coisa e nem sempre vai ser logo nos graus iniciais, né? Que você tem o neófita, depois você tem os graus de átrio, e aí depois você começa a entrar nos graus de tronco. Ok, beleza. Então a gente tem a Mork utilizando o espelho do Sanctum, que dentro da instrução deles é o quê? Você se vendo no seu no espelho, você está olhando para a consciência, né? Como se estivesse olhando para dentro de você. Se você está olhando para dentro de você, você está acessando o teu inconsciente. Então, conteúdos internos virão à tona. Esteja certo disso. E existe uma outra ordem que ela era parte da Mork. Era uma ordem razoavelmente fechada, um pequeno grupo de pessoas fazia parte, que era MCE. Sem o O na frente. Sem o O na frente. Né? Militia Crucífera Evangélica. Depois que houve a cisão, na década de 90, ali 92, por aí, entre o Gary Stewart, né, e a Mork, ele foi em 1990. Isso, 1990. Isso aí. Ele sai da Mork, funda a confraternidade Rosa Cruz e, em paralelo, ele reativa uma ordem, quer dizer, ele cria uma ordem reativando o direito tradicional que ele tinha da MCE, se tornando a OMCE, que é uma ordem que ela tem um cunho mais gnóstico e de cavalaria, né? Tem alguns caminhos ali dentro que você pode escolher. Também você recebe instruções em casa para estudar. Não é tão, como é que eu vou falar, não é tão estruturado quanto a Mork, porque o foco do Morning Gnóstico não é o estudo em casa, né? É você fazer alguns trabalhos dentro das comanderias. Isso, comanderias, é o nome que eles davam para o grupo reunido, né? Uhum. Só que, pela primeira vez fora da Mork, foi onde eu vi a instrução da criação do espelho negro. Né? Então, dentro da OMCE, você tem o espelho negro, com o mesmo foco que você utiliza o espelho normal na Mork, né? Ou na confraternidade Rosa Cruz. Na OMCE você usa o espelho negro, né? E não tem como não dizer que, dentro de uma ordem gnóstica, o uso do espelho negro não é para acessar conteúdos do inconsciente ou de outros planos, né? Obviamente que é. Então, eu acho que, como referências modernas, né, as duas principais ordens que a gente pode falar abertamente utilizam espelhos nos seus trabalhos místicos e mágicos são a Mork
e a OMC atualmente. Né? Eu não conheço nenhuma outra. Você conhece alguma outra, Dino? Não, você está falando, eu estava pensando justamente nisso, para tentar, de repente, já emendar numa outra, mas abertamente assim, que use só essas, assim, copiam de uma certa maneira a Mork, não me ocorre nenhuma, sinceramente. Pode ser que tenha, de repente, algum ouvinte conheça, lembre, mas realmente eu não tô... Eu perguntei da Golden Dawn porque eu fiquei curioso de algum grau, se lembrar de algum grau que eu também não lembro, de ver isso dentro da Golden Dawn. Assim, alguns movimentos gnósticos, você já mencionou isso bem aí, mas bem internos mesmo, ligados à Rosa Cruz do Oriente, tudo, para tratamentos de cura e conexão, usam optativamente espelhos, mas não é uma coisa aberta, é uma coisa muito fechada, entendeu? Não é como você está falando aí. Então, realmente, eu acho que de momento seriam esses dois mesmo. Não sei se você quer falar do... fala. Eu acho que isso, inclusive, vale também para mostrar um pouco para os detratores dessas ordens, né, como a Mork, a MCE e tal, as ordens rosacruzes modernas. Tem muita gente que fala mal dessas ordens sem terem participado do trabalho delas, né? Ou sem terem alcançado alguns graus em que você começa a se aprofundar nesse tipo de coisa. E aí é fácil você chegar, você não conhece, nunca participou, você só participou dos graus iniciais ali, e virar e falar: isso é água com açúcar, é pouca coisa, é besteira e tal, né? Então, assim, me diga alguma outra ordem, né, que tenha o uso desses espelhos mágicos de forma estruturada e diária. Diária, que eu digo assim, na prática semanal ali. Não tem. E que é um curso, né? Comparando com o que a gente falou do Bardon, é um processo também que eles vão levando você, por meio dos ensinamentos, a várias práticas, inclusive usando espelho, ao longo de anos. Então, é um processo estruturado, como você disse, com segurança e etc. E também não lembro, não. Tirando essas que você mencionou. E tem que ser uma coisa estruturada realmente, porque eles estão enviando ali instruções pra gente do mundo inteiro, né? Então tem que ser uma coisa ali paulatina, porque nunca se sabe se uma pessoa tem alguma condição psíquica prévia que pode levar a algum problema. Então, assim, no início tem que ser algo com açúcar mesmo. Não dá pra fugir disso, né? Mas depois vai se aprofundando. Né? Bastante. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no 4º grau, tem uso de palavras, né? O 7º grau, onde você começa o processo ali de desdobramento, trabalho com centros psíquicos, que é super importante. No 8º grau, você vai começar a acessar conteúdo inconsciente, inclusive de vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas. O 9º grau, para mim, é o ápice, né? Dos graus. Antes da hierarquia, acho que é o ápice, é o 9º grau. Então, assim, é um trabalho muito, muito interessante. E para quem nunca estudou magia ou ocultismo, eu indico sem problema nenhum como a melhor ordem para a pessoa poder entrar e poder começar do zero, da base, porque é muito bem estruturado. A Mork, nesse aspecto, acho que, pedagogicamente falando, é insuperável. Tanto é que você vê quantos, até conhecidos nossos, né? Não estou falando nem de famosos, não, aí no mundo ocultista, mas aí pode ser também. Quantos conhecidos nossos começaram ou passaram ou estão até hoje na Mork? Sim, verdade. Eu, no meu caso, foi a primeira ordem. A primeira ordem a que eu me afiliei depois que eu fui entrar na ordem de Demolei, né? Então eu posso falar, a Mork foi a primeira ordem a qual eu me afiliei. E não é à toa que estão aí nativa, né, há mais de um século e funcionando muito bem. Não é para qualquer ordem, né? Não, desde em 2015 completou 100 anos de trabalhos abertos, né? E, na verdade, começa em 1909, ali os primeiros contatos do Space, aí o trabalho se abre mesmo em 1915, então já tem aí 107 anos agora, então não é qualquer coisa, não é? Mais de um século, e tem milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro,
Também o meu caso foi a primeira ordem também. Acho que, como você falou, eu recomendo. E se você estudar mais e entender aquilo que está sendo, como no caso do espelho do sangue, entender o que está na sua frente, você vai conseguir muitas chaves, mesmo que não estejam escritas diretamente no texto da monografia, mas você vai entender que aquilo ali funciona de maneira muito mais profunda do que parece. Só que não está dito necessariamente. Faz parte. E a maçonaria tem muito isso, né? A maçonaria tem livro, não tem nada específico assim. Tem de quem escreveu porque quis, mas não tem monografia, ainda pior. E tem muitas coisas de alto nível lá dentro, inclusive mágico, se você souber usar e entender que aquilo é realmente de uso mágico. Então, depende de você. Sim. Depende da pessoa. Se a gente falar de maçonaria, assim, saindo um pouquinho do assunto, mas só da gente lembrar, por exemplo, a cadeia de união, a quantidade de energia que é gerada durante uma cadeia de união no ritual maçônico é absurdo. Pois é. A pessoa que tem conhecimento mágico e sabe como utilizar aquela energia ali, pô, o cara, a pessoa consegue concepções interessantes. E só lembrando que existem, a gente não vai dizer qual é, né? Mas nem o rito e nem o grau, mas que usa espelho. Você vai lembrar disso. Então, tem lá dentro também, basta saber, tem um aspecto exotérico do uso desse espelho e tem um lado que pode ser também interno, né? Esotérico aí. E sim, por aí vai, né? Mas não é claro, mas não chega não é o mesmo tipo de uso da morte. Então é só uma curiosidade aí, já que a gente deu essa pequena desviada, né? E dentro vai lá, fala aí. Inclusive no meu rito atual também uso espelho da mesma forma que no outro rito lá. Legal. Aí... É interessante, cara. Eu participei do ritual, eu vi o uso, eu falei, cara, olha só que interessante. Olha, vendo isso no outro lado do mundo. Exato, você que está na Holanda hoje, tendo outras experiências, né, com outra cultura, outras pessoas, outro rito. Sim, no moderno, aí no Brasil não usa, né? Qual? No rito moderno? Isso. Rapaz, cara, eu não sou do moderno, né? Então eu não sei, cara, eu acho que não. Moderno é outro papo, né, cara? Outro mais filosófico e tal. Porque aqui a gente usa o moderno também. Só que o moderno é o Dutch moderno. Baseado no moderno francês, mas com algumas diferenças ali. Então, por exemplo, no moderno brasileiro não se utiliza a Bíblia, né? Se utiliza a Constituição. Aqui a gente utiliza a Bíblia, né? Para fazer juramento. Então tem algumas diferenças aí se comparado com o moderno do Brasil. Não tem aquela influência lá do francesa, de você abrir mão de... Não tem isso, né? Não tem. Isso eu acho... Essas diferenças são interessantes. E aí você vê, né, o quanto que existe de coisa importante dentro da maçonaria, mas, né, para quem não tem olhos para ver, vai ficar ali focado no churrasquinho do final de semana. Pois é, aquilo que a gente já falou até em outras gravações, né? Então... Sim. Eu acho que a maçonaria, assim como qualquer ordem, é meio o que eu falo em relação... Eu falo para meus alunos isso, né? Tanto hoje na faculdade, mas eu falava isso também no ensino fundamental. Eu acho que quem faz a escola é o aluno, não é a escola. Você pode estar na melhor faculdade, no melhor curso do mundo. Se tu não quiser nada, não vai aprender nada. Entendeu? Verdade. Então, eu acho que é meio também por aí, sabe? Nas ordens, na maçonaria e tal. Se você quiser churrasco, tu vai ter churrasco, cara. Se tu quiser aprofundar, por exemplo, como a gente está fazendo hoje aqui, ou quiser pesquisar, e quiser ir fundo em qualquer ordem, você vai, cara. Depende muito de você. É a vontade, né? É a tua vontade de fazer isso. Isso aí. Dependendo de onde tiver seu foco, você vai fundo. Exatamente. Ou vai ficar ali só na superfície, né? É isso aí. Fica como dica para quem estiver ouvindo a gente. E no caso lá das chaves enoquianas? O que você poderia... Isso é uma coisa interessante também, porque assim, a gente tem ali as 19 chaves enoquianas. Né? Essas chaves, elas são as primeiras 18 chaves. Elas são as duas primeiras vinculadas à tábua de união, né? A primeira e a segunda chave.
Da terceira até a 18ª são chaves dos elementos, né? Fogo de terra, fogo de ar e por aí vai. Então elas são específicas de locais da tábua, né? A grande tábua enoquiana. E a 19ª chave, ela é específica para viagem nos éteres. Então, qualquer uma delas, a gente pode utilizar para uma evocação. Eu quero acessar os espíritos da tabela de terra de fogo, né? Ou água de ar. Você vai utilizar aquela chave e você consegue utilizar o espelho mágico, ou a bacia, ou a bola de obsidiana, algo do tipo, vai conseguir utilizar para ter acesso às manifestações que vão ocorrer, né? Mas antes de tudo, antes de utilizar qualquer chave dessa, eu indico o uso das chaves enoquianas. São a primeira e a segunda, porque são chaves da tábua de união, e elas são chaves do elemento espírito. Então elas ajudam a abrir um canal de acesso a esses planos de manifestação que nenhuma outra chave consegue abrir, né? Óbvio, se eu utilizar a chave para viagem no éter, sem usar a primeira e a segunda chave, vai funcionar? Vai, mas você pode ter um pouco mais de dificuldade. É como se você tivesse... Como é que eu vou dizer? A diferença é como se você estivesse nadando dentro de uma piscina, se você só utilizar a chave da viagem no éter, e você estiver andando normalmente, quando você utiliza a chave 1 e 2. Então, assim, nível de densidade, de dificuldade de se movimentar naqueles planos, se torna mais fácil, mais difícil. Então, se você abre o canal para manifestação do plano espiritual através da tábua do espírito, a tábua de união, do elemento espírito, quer dizer, utilizando a chave 1 e 2, fica muito mais fácil para quando você utilizar a chave para a viagem nos éteres, a 19ª, para que haja uma manifestação, né? Então, entra naquilo que o Benjamin Rowe ele fala sobre a preparação do ambiente. Então você tem toda a preparação física que você faz no ambiente, mas você tem que fazer também a preparação espiritual do ambiente. Então essa primeira e a segunda chave enoquiana ajudam você a preparar o ambiente para a manifestação espiritual ocorrer através da clarividência, né? Então é de suma importância. Sempre que puder utilizar, eu acho que assim, o ouvinte que quiser começar a praticar clarividência ou já pratica clarividência, eu diria que você quiser o seguinte: pega o teu diário, faz suas anotações, faz uma prática sem as chaves enoquianas e faz depois a mesma prática com as chaves enoquianas e anota os resultados. E aí você vai conseguir ter um parâmetro de comparação para falar: olha só, isso aqui funciona muito bem para mim, ou eu não vi nenhuma diferença, né? Pode ser que você não veja nenhuma diferença, mas pode ser que você tenha resultados surpreendentes, diferentes dos resultados anteriores que você já teve. Então acho que não custa tentar, né? Se você tem essa prática já, acho que facilita a manifestação. É uma ferramenta que acho que vai testar. Justo. E eu diria até, indo um pouco além da questão dos espelhos mágicos, eu diria até que essas chaves enoquianas, a primeira e a segunda, elas funcionam para qualquer tipo de manifestação que você queira ter, né? De evocação, né? Então, ela vai funcionar desde o trabalho de clarividência e também vai funcionar, por exemplo, se você fizer um trabalho goético. Você faz uma evocação goética, você faz uma evocação saindo da Goécia, né, de um espírito olímpico, né? Eu quero trabalhar com Arbatel, que você vai trabalhar ali com espíritos angelicais, espíritos olímpicos e tal, também vai funcionar, porque é evocação e manifestação espiritual, né? Então, mesmo que essas chaves, mesmo que você trabalhando com o espírito olímpico não seja um trabalho enoquiano, a primeira e a segunda chaves enoquianas, elas vão te ajudar a preparar o ambiente para aquela manifestação daquele espírito, seja qual natureza do espírito for, seja um espírito goético, seja um espírito angelical, um espírito olímpico ou um espírito planetário, né? E detalhe, pode-se utilizar espelhos mágicos
também em evocações cerimoniais. Né? Vamos dar um outro exemplo, já que eu citei a questão da Goécia. Qual é o modus operandi padrão de manifestação de um espírito goético? Né? Você prepara o triângulo, deixa fora do círculo, coloca ali o incenso queimando, e aquela fumaça do incenso ela vai servir como esqueci catalisador, né? Isso, o catalisador para manifestação. Justamente, aí você vai ver aquela fumaça tomando uma forma humanoide, por exemplo. Né? O que você acha que seria mais fácil? Um espírito tendo que moldar um catalisador físico para criar uma forma humanoide, ou um espírito se manifestando através de um espelho negro, por exemplo? Né? Até para o espírito é mais fácil se manifestar através do espelho negro. Então você pode, muito bem, ao invés de deixar o triângulo deitado no chão, você pega o triângulo, coloca ele em pé, e naquele círculo que tem no meio do triângulo, dentro do triângulo, né, que alguns dos desenhos são assim, né, você tem um triângulo, e dentro do triângulo você tem um círculo, que seria onde o espírito se manifestaria. Dentro desse círculo, você faz o teu espelho mágico ali. Ou você cola o espelho mágico ali dentro, né, ou você pega um círculo de papelão, pinta com jet ou tinta esmaltada preta e coloca ali dentro. E aí o espírito que você está evocando, ele vai se manifestar ali através do espelho mágico, né? Que é muito mais fácil para você visualizar, né? Você ter acesso à figura daquele espírito, do que esperando que ele tome uma forma humanoide através da fumaça do incenso. Ou ele vai fazer a chama aumentar ou diminuir das velas e tal. O espírito ele gasta muito mais energia psíquica dele tentando fazer essas manifestações físicas do que se manifestando através da clarividência com o espelho mágico. Então você está facilitando o seu trabalho como vidente e está facilitando a manifestação do espírito por parte dele. Então acho que vale muito a pena o trabalho aliado das chaves enoquianas 1 e 2, junto com o espelho mágico, para qualquer tipo de trabalho espiritual. Seja de evocação mágica, magia cerimonial, seja para trabalho de viagem dos éteres, seja para qualquer coisa. Né? Tanto que tem um autor que eu acho ele muito interessante, o nome dele é Poker Runyon. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o apelido dele é Poker e o sobrenome dele é Runyon. E ele tem um livro que ele fala sobre magia salomônica, né? E ele tem uma ordem, eu esqueci o nome da ordem que ele criou. Ordem. Vou tentar lembrar depois, aí de repente o Adílio pode colocar nos links na descrição desse podcast. Mas o foco dele, ele foi um dos primeiros autores que eu li falando sobre o uso de espelhos mágicos para facilitar a manifestação de evocações dentro da magia salomônica. Tá? Então acho que vale a pena, de repente, dar uma lida nesse autor aí para ver como funciona esse uso. Né? Como é que é o nome dele? Só para ficar claro para os ouvintes aí. Poker, P-O-K-E-R, Runyon, R-U-N-Y-O-N. Poker Runyon. Carol, lembrei. Carol Poker Runyon. Se escreve Carol, de Carolina no Brasil, né? Carol Poker Runyon. Esse é o nome dele. É bem interessante. Inclusive tem vídeo dele, eu já cheguei a ver na internet, vídeo dele fazendo cerimônia de evocação de um espírito utilizando o espelho mágico. Ele mostra toda a cerimônia, ele fazendo ali o processo. É bem legal, bem interessante. Inclusive, quem é amigo dele, que cita ele em um dos livros, é o Lomiro Duquette. Tá. O Duquette, ele tem um livro que ele fala sobre as experiências mágicas dele, né? Em Goécia, com outros trabalhos de evocação mágica. E ele cita o Poker Runyon como a pessoa que ele conheceu que é capaz de manifestar qualquer entidade que exista no universo através de uma evocação mágica utilizando o espelho mágico. É bem interessante, bem legal. Você não conhecia.
Vou procurar depois. E dentro dessa questão, acho que você já falou do Benjamin Home, né? Você quer complementar alguma coisa? Já. Não, eu já citei. Eu acho que assim, o que vale a pena realmente é deixar a Short Course on Scrying como referência dele também, porque ele fala do Scrying em geral, mas no final desse livro dele ele fala também do uso do Scrying para trabalho de magia noquiana, né? A gente tem um episódio sobre magia noquiana de uns 2 ou 3 anos atrás. De repente, para quem teve interesse naquele podcast lá, pode aí fazer essa correlação aí, né, entre espelhos mágicos e Enochiano. Juntar informações. É um Isso. livro curto, né? Literalmente é um livro curto. Sim, são pouquíssimas páginas. É um PDF, deixa eu ver aqui, são 38 páginas. 38 páginas. Bem pequeno. Sim, bem e a questão dos sigilos? Ele chega a tocar e o que você queria falar a respeito, se você acha interessante. A gente pode dividir esse tópico em dois, né, que são os sigilos e os servidores. O primeiro, que é a questão do sigilo, é o seguinte: a gente, de novo, né, o sigilo ele tem a ver com o inconsciente. Ele é uma ferramenta para que a gente consiga burlar o sensor psíquico para que um determinado desejo se manifeste utilizando a capacidade do inconsciente humano. E o trabalho da clarividência é o quê? É acessar conteúdos do inconsciente humano, seja do teu inconsciente, seja do inconsciente coletivo. Então, é possível utilizar os sigilos para, ao invés de introjetar conteúdos do inconsciente, para resgatar conteúdos do inconsciente. Então, o Alcius Musper, ele dava um nome para esse tipo de trabalho, que ele chamava de ressurgência atávica, né? Que era o quê? Conseguir resgatar conteúdos do inconsciente para a mente consciente. Então, da mesma forma que a gente cria um sigilo para eu quero conseguir esse emprego novo ganhando tantos R$1.000 por mês, né? Você também pode utilizar um sigilo para eu quero acessar determinadas informações de tal e tal situação. E quando você está ali focando o teu olhar no espelho mágico, ou na bola de obsidiana, seja lá o que for, ou na bacia d'água, você pode levar a tua concentração mental ao sigilo. Então você olha para aquele objeto, é a tua ferramenta de clarividência, porém visualizando o sigilo, né? Então ele vai facilitar para que quando você entrar num processo de transe, digamos assim, por falta de melhor palavra, a informação que vem à tona seja aquela informação que você colocou no sigilo. É como se o sigilo fosse a chave. A chave não. Vamos pensar numa biblioteca, né? A biblioteca tem os livros ali com código na lombada de cada livro, né? Então, o sigilo, ele é o código para que você consiga pegar na biblioteca do teu inconsciente o livro específico que tem o conteúdo que você quer. E vai ser trazido ali para se manifestar através da clarividência. Então, facilita e muito. Porque ao invés de você ficar tendo que decifrar conteúdo inconsciente aleatório, muitas vezes, óbvio, todos eles têm, o seu simbolismo tem uma certa importância. Mas às vezes dá um trabalho você conseguir decifrar esse simbolismo. E com o sigilo é como se você fosse direto no fulcro da questão que você tem para trabalhar, ou que você queira ter informação, né? E, em extensão, pode-se utilizar servidores da mesma forma. Você pode criar um servidor, também através de um sigilo, através de visualização, seja lá o que for, para que esse servidor se manifeste para você através do scrying, através da clarividência. E esses servidores, eles podem tanto trabalhar para você, para trazer informações, como se fossem, vamos lembrar, o espelho meu. É exatamente Né? isso.
aquele espírito que fica ali no espelho da rainha trazendo informação para ela sobre a Branca de Neve, né? Então, esse servidor... É daí que vem, né? Justo, daí que vem essa ideia, né? Porque esse servidor, ele que é como se ele fosse buscar nos locais específicos informação e vai trazer para você. Você utiliza a clarividência para entrar em contato com ele, né? Porque assim, na prática normal do trabalho com servidores é tudo através de visualização, né? Mas se você tem a ferramenta da clarividência e do espelho mágico na tua mão, por que não utilizar? Você também pode utilizar com teus servidores para contactá-los, né? E eles vão se manifestar. Então, você tem essas duas possibilidades do uso do espelho mágico ou da clarividência com os servidores. Uma, para eles trazerem informação, e duas, para você entrar em contato com eles, para dar instrução para qualquer coisa que seja, né? Então, são técnicas que o Spare utilizava e atualmente, né, principalmente o pessoal da magia do caos utiliza muito, né? Não é à toa que o Spare tinha uma pedra de visão, né? Eles chamavam de pedra de visão, né? Para realizar trabalho de clarividência, né? O Spare era um clarividente, né? Tudo que ele fazia automatic drawings, né? Desenhos automáticos, né? E obras de arte, né? Sim, justamente. Então eu acho que está aí uma outra pessoa que a gente pode colocar também como personalidade de referência para esse tipo de trabalho de clarividência, né? Eu acho que pouquíssima gente sabe que ele tinha essa pedra de visão e que ele usava para fazer trabalho mágico também. Verdade. Eu não sei se a gente chegou a gravar um podcast sobre ele. Não gravamos também? Gravamos sim. Acho que a gente gravou sobre... Acho que foi logo lá no início, cara. Porque já tem, como a gente falou, já tem tanto tempo aí de podcast lá para trás, né? Que a gente falou sobre o João Spé. Acho que gravamos sim. Então já fica aí a dica para complementar a informação de novo do que você está falando agora e lá atrás, bastante tempo. Assim, se eu não me engano, o podcast foi especificamente sobre os Osquiacultos, né? E a gente entrou no trabalho do Spare e tal. É verdade. Foi isso mesmo. Osquia. Que, aliás, é uma especialidade sua, né? Para quem não sabe, né, que está ouvindo a gente aí, né, que vai ouvir, é uma das suas especialidades, você dá curso, etc e tal. Sim. Você não relançou o livro, né? Você ia reescrever algumas coisas e tal, você não relançou o livro, não. Você ainda tem um livro não a respeito. Tem um livro a respeito. Eu ainda não consegui parar para fazer isso, né, para reeditar, porque ao longo dos últimos anos eu consegui juntar algumas obras dele que eram mais difíceis de conseguir. Então a minha ideia é, além de remodelar o conteúdo que já tinha no livro, eu quero acrescentar algumas coisas com relação aos textos dele. Porque, por exemplo, você consegue encontrar na internet o The Book of Pleasure, né? Mas e o significado do The Book of Pleasure? Não tem nenhum lugar. Então a minha ideia é pegar e acrescentar uma análise de alguns textos importantes dele, né? Como The Book of Pleasure, que eu acho que é uma das principais obras da visão do sistema mágico dele, para aí sim eu poder relançar esse livro. Você falou isso. Você tinha dito que ia atualizar algumas coisas e tal, mas ainda não chegou a lançar, não, né? Tá. Não, ainda não, infelizmente. Porque também é um tema em português, não tem muita coisa, né? Você tem muito material você já fotografou, já botou até em rede social, né? Tem muita coisa aí fora, mas sim, aqui no Brasil pouquíssimo, como a gente falou no podcast. Eu nunca vi, por exemplo, ninguém no Brasil pegar e apresentar uma análise dos textos dele, né? Você tem Earth e Inferno, quer dizer, apesar do Earth e Inferno é mais pictórico, mas se você pegar Book of Pleasure, Fox of Life, The Zoetic Grimoire of Souls, ninguém faz uma análise disso, né? Ninguém lança um livro com esse aqui é o texto e isso aqui é o que ele quer dizer com esse texto aqui. Então, eu sinto falta disso. Eu acho que de repente seria uma contribuição boa para a comunidade mágica. Sim, é verdade. Fica aí uma sugestão para todos, né, que gostem e estejam no Brasil, no caso.
Isso aí. E acabei de resgatar aqui, o episódio foi de outubro de 2020. Austin Osmosper. Então, então não foi nem tão lá para trás, né? Tem um ano e meio. Verdade. Né? Eu até estava achando que era lá de 2018, 2019. Também fica aí achei a isso. sugestão. Para você ver, passa muito rápido, né? E a gente já está construindo aí mais de 3 anos de trabalho de podcast, então já temos o quê? Mais de 40 episódios, é bastante coisa. Vamos para 4 anos aí. Você vê uma produção constante, né? Sim, todo mês. Todo mês, né? Não teve nenhum mês que não foi lançado um episódio. Então é difícil conseguir levar um podcast por um tempo assim, com essa cadência, né? Isso é muito legal. A gente está aí desde outubro, né? Todo dia 1º, um episódio aí no ar. Agora a gente está gravando esse aqui e espero aí que a gente consiga, porque, aliás, tem mandando aí foi até bom tocar nisso, porque eu queria fazer uma saudação. Tem pessoas que ouvem a gente, mandam sempre mensagens, né? Então tem o Robert, a Laura de Manaus, tem a Fernanda Luiz aqui do Rio de Janeiro, pessoas que estão sempre ouvindo a gente, mandando mensagens. Então a Radra aqui, tem amiga minha, Petrópolis. Então saudações para todos vocês. Eu espero que gostem também desse programa aqui mais uma vez com o Luiz, né? Relembrando aí os velhos tempos. E obrigado. Não posso deixar de agradecer todo o carinho, porque estão sempre ouvindo e dando sugestões e elogiando. Então, alguns nomes que eu já me lembro aqui de imediato. E se eu esquecer algum, é só me mandar uma mensagem e na próxima gravação eu menciono aí. Mas, então, acho que ficou bem claro nessa questão. A gente até amarrou lá hoje na espera do sigilo de servidores. Eu tinha pensado de perguntar, a gente já falou de alguns aqui, né, alguns livros. Se você quer sugerir, se você lembra de, além do que já foi mencionado, algum a mais assim que você acha que vale a pena mencionar de literatura, né? Que a gente possa sugerir aí. A gente já está quase acabando a gravação. Não sei se você tem alguma coisa em mente. Tá aí. Não, os que eu tinha, eu acabei citando ao longo da nossa conversa aqui, que foi o livro do Bardo, né? O livro do Pascal Beverly Randolph. Tivemos aqui o Benjamin Howe, a gente também citou. Acho que esses foram os principais, né? Eu não sei, deixa eu ver aqui, porque eu acabei falando do Poker Union. Se eu não me engano, ele também tem um livro, né, que ele fala sobre magia cerimonial, mas ele acaba apresentando o sistema dele, e nesse sistema dele, óbvio, ele usa os espelhos mágicos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, e aí eu te falo o nome. Ok, Book of Solomon's Magic. Esse eu acho que é o mais famoso aí dele, né? Não? É o mais famoso dele. É nesse livro que ele fala sobre aqui, by Carol Poker Union. Aqui está o nome da ordem que ele criou. É Ordo Templis Astartes. OTA. Esse A é de quê? Eu já tinha ouvido falar na OTA, mas eu não sei o que é. O Ordo Templis? Astartes. Astartes. Isso. É o nome, é como se fosse o nome da deusa Astarte. Sim. Então, isso, tô vendo aqui, olha só, não tinha prestado atenção nisso. Também é maçom também. Então, tá em casa. Justamente. Rosa Cruz também não, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não. Não. Só falo só da maçonaria. Mas é maçom. Eu também não tenho nenhum outro livro assim. Eu acho que a gente já citou os principais, pelo menos autores, né? E claro, né, eu acho que o que vale a pena, não sei se você concorda comigo, independente de ter um livro específico sobre Scrying, espelhos mágicos, coisa do tipo, né? Tem a evidência, que normalmente é uma prática que está associada a um sistema místico, mágico, religioso. Então, ao estudar esse sistema, você, se for o caso, a pessoa vai esbarrar, né? O ouvinte nosso vai esbarrar com a questão da clarividência e do uso de determinados instrumentos. Então, eu acho que talvez seja mais fácil procurar pelo sistema, né? Algum
tipo mágico, como você mencionou aí, algum sistema mágico específico, etc. Sim, verdade, verdade. É porque assim, com um sistema mágico, normalmente você tem um trabalho mais estruturado, né? Pois é, E isso é mais importante. seguro, é mais seguro. Isso, verdade, verdade. Fica a dica aí, Mas mais uma, né? é justo. E eu, assim, eu vou dar uma olhada também para ver se eu consigo encontrar mais algum livro, porque se depois eu encontrar, eu acabo te passando e você pode colocar também na descrição, Tá, né? tá Quem bom. sabe? Sim. Eu estava pensando aqui também, eu lembrei aqui do Piob, do Papos e tal, mas, assim, até peguei aqui o livro do Piob para ver, mas não. Formulário de alta magia, mas ele, bom, pelo menos que eu me lembre, não que eu tenha achado agora, ele não menciona, não, o espelho, essas coisas. Ele não chega a falar nada sobre isso. Que tem Verdade. uma referência e tal. A gente pode colocar depois, fica aí, já tem bastante dicas, acho que a gente pode colocar depois aí, na descrição, qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, Luiz, você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer, né, para a gente já ir para o encerramento? A gente já está aí com quase 2 horas. A gente tem feito mais ou menos Verdade. gravações de 1h20, em média, 1h15, aí Já fomos além. já fomos além. Então, você tem alguma. Vou te passar a palavra com uma mensagem final, alguma coisa mais que você queira colocar aí para gente, que, como eu te disse, é sempre um prazer ter você aí conosco, não só, né, pela fraternidade, pela amizade que a gente tem, e você, como eu disse, é um dos fundadores aqui do projeto e do próprio podcast, lá em 2018, mas por todo o conhecimento que você tem, a experiência cultista que é enorme, né, que é bem vasta. Eu que agradeço de novo o convite, meu irmão. E é sempre bom estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho da experiência, do conhecimento. Eu acho que, assim, de informação extra, não tem mais muita coisa para acrescentar, não. Eu só indicaria, apesar da Golden Dawn não falar também de um trabalho específico sobre clarividência, eu acho que também é um sistema mágico que ajuda a construir aquelas fundações que a gente precisa para poder fazer um tipo de trabalho como é o da clarividência também. Porque lá no início, né, você tem trabalho de concentração, né, a questão da Assunção Forma Deus, que são trabalhos mágicos, né? Então, essas ordens, como a Golden Dawn, que hoje em dia não existe mais, né, infelizmente, mas o conhecimento deles está aí em livre acesso, principalmente através dos trabalhos, dos livros do Zalewski, do Chico Cícero, né, e de outros autores conhecidíssimos também. E se a gente for falar de ordens, do Regardier, justo, do Regardier, e se a gente for falar de ordens mais recentes, a Mork, né, que é uma excelente escola para esse tipo de trabalho e aprendizado também. Então, acho que assim, não custa nada a gente reforçar isso mais uma vez. Sim, concordo. Acho que a gente deu muitos toques hoje, além de falarmos especificamente da coisa a fazer, e ter o prazer de ter você aqui, mas vários toques, alguns bem sutis, outros não. Então aproveitem, quem tiver aproveite está fujam dos preconceitos. Você também colocou lá no meio da gravação, né? Falar mal da morte, da ordem X, Y. Quando aparece na pessoa, quando você entra em determinado caminho, eu acredito particularmente nisso, não é à toa. E se você sabe aproveitar, é aquilo que a gente estava dizendo antes, né? Quem faz a escola é o aluno. Então, se você não quiser nada, você pode estar estudando lá na Harvard ou na Cambridge do ocultismo, que não vai adiantar de nada se você não se dedicar e não fizer a sua parte. Então, fica aí como um toque, né? Uma experiência que a gente tem, a gente que já está há um tempo aí, eu e você já estamos particularmente juntos, né? Algum tempo aí no caminho iniciático, então, se não correr atrás, não adianta. Como tudo, né? Como tudo na vida. É isso, meu amigo.
Foi... Verdade. Quer falar mais o que alguma não coisa? Não, assim, só reforçando que o que não faltou hoje foi informação para que vocês se aprofundem cada vez mais, né? Esse é o nosso trabalho. Exatamente. Então, como todos os podcasts, todas as vezes que nós tivemos aqui, nós não estamos esgotando o assunto. Lembra? A gente sempre fala isso, né? Isso. São ideias, são dicas, são propostas, e a ideia principal é a pessoa conhecer, para quem ainda nunca ouviu falar na temática, no caso nosso aqui, né, na Clarividência e Espelhos Mágicos, e a partir daí a pessoa aprofundar, porque essa é a nossa proposta, né? Apresentar temáticas e deixar que os estudantes, caso queiram, se aprofundem naquilo. É isso. Acho que mais uma vez cumprimos aí a nossa proposta, né? Verdade. Demos o nosso melhor aqui, né? É isso aí. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Você está sempre e eternamente convidado, né, para dar sugestões e para gravar, deixar essa sua experiência, que é internacional agora, você não mora mais no Brasil, né, há algum tempo. Então, deixar aqui o convite constante para você, para a gente compartilhar conhecimento, que é um bate-papo, e deixar a mensagem para os nossos ouvintes, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, né? Sinta-se eternamente convidado, tá bom? Eu que agradeço e espero voltar mais vezes. Com certeza. É só a gente combinar aí, pensar na temática e vamos estar juntos. Então é isso. Saudações fraternais, saudações arcanas a todos e todas que nos ouvem normalmente. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui com a gente. Reforço o convite para que vocês possam visitar não só o nosso site, mas as nossas mídias, acompanhar o nosso trabalho. Como a gente conversou aqui, caminhando para o 4º ano já de podcast Sabedoria Arcana. E deixo aí as saudações fraternais a todos. Até a próxima. Valeu, forte abraço. Até a próxima. Valeu.